hoje, se você está aqui, a chance de você se sentir sobrecarregado é grande. Ô, Fernando, bem-vindo. Deixa eu ver quem mais entrou. Marília, bem-vinda. Bem-vindos, pessoal. Legal. A chance de você estar se sentindo sobrecarregado é muito grande. Então, Rafael, por que você vai falar sobre esse assunto? Porque eu já passei por isso e eventualmente vem uma onda de novo de sobrecarga e eu vou contar para vocês como que eu lido com isso. Vou contar para vocês também a minha ao trem. A fase mais difícil da minha vida em que eu estava extremamente sobrecarregado, extremamente. Em 2011, eu estava com uma agência de publicidade, com a minha agência que eu ainda tenho. Eu estava com 26 pessoas na equipe, já estava bem sobrecarregado e aconteceram algumas coisas. Logo em seguida, eu tive a oportunidade, eu fui treinado pela Mastermind e eu aceitei e eu quis muito ser um instrutor Mastermind e comecei a estudar e ser treinado para ser um instrutor aqui de Americana. Junto com isso, aconteceram duas oportunidades que aí eu vim a aproveitar e a aceitar. Uma delas foi para ser professor universitário e eu dei aula na Anhanguera de Piracicaba nesse período também. E depois eu aceitei um outro convite também, que aí é um convite emocional, uma história de fracasso extraordinário. Eu não vou contar nessa live a história de fracasso, mas eu prometo contar para vocês aí nas próximas lives. Ó, o pessoal tá chegando, bem-vindos, bem-vindos. O meu primeiro emprego na área de publicidade foi fazendo criação, fazendo arte de anúncio para uma lista telefônica. Isso foi em 2001, 2002, há muito tempo. Quando foi em 2012, eu recebi uma proposta, um convite do meu ex-patrão, dizendo o seguinte: você quer comprar essa empresa? E aí eu fui tomado de uma vontade, mais um apego emocional pela situação, falar, caramba, eu vou provar que eu tenho sucesso se eu comprar a empresa que eu comecei a trabalhar. E eu, na época, tinha condições, tinha crédito, fui lá, fiz o que precisava fazer para comprar essa empresa. Opa, Karina, bem-vinda. Júnia, que legal te ver aqui, viu, Júnia? Bem-vinda. Camila. Então vamos lá, e eu comprei essa empresa. Então, chegou 2012, eu estava gerindo 4 negócios. Eu estava com a agência, eu estava com essa outra empresa que tinha uns 6 funcionários também. Eu estava dando aula na faculdade e eu estava estudando para ser Mastermind. E eu estava num nível de estresse absurdo, porque eu comecei a ter muito trabalho, trabalhar muito. E aí eu percebi que eu não... estava afetando a minha saúde, então a vista escurecia, o coração acelerava. Tive algumas situações de estresse, de pânico, de ir para o hospital passando mal. E não era nada, era só estresse. E aí eu tive um grande aprendizado. O grande aprendizado. Então eu quero que você reflita hoje, tá? Se você não se encaixar nessa primeira, eu vou falar aqui 3 coisas. Essa live precisava ser dividida em várias, tá? Porque a gente vai falar de gerenciamento de tempo, tarefas, a gente precisa de tempo para falar isso aí. Então eu vou falar de 3 coisas que podem fazer, que podem estar fazendo você se sentir assim. Bem-vinda, Dani. Bem-vindo, Léo. Opa, legal. Sejam bem-vindos. 3 coisas. Então, o que você vai fazer hoje se você está se sentindo sobrecarregado? Tá, primeiro, da onde vem a sensação de sobrecarga? Da onde vem essa sensação de desespero? Essa sensação de se sentir mal, de ver que não vai dar conta? Da onde vem? Vem da obscuridade ou de não saber exatamente o que você tem na mão para fazer. Então vem de uma falta de informação. Principalmente quando você começa a esquecer das coisas,
falou que ia ligar, não ligou, falou que ia fazer, não fez, passou do prazo, enfim. Você começa a ter uma sensação de falta de controle. E a sensação de falta de controle nos deixa com medo. Então, essa sobrecarga que a gente está sentindo, ela está muito ligada com o medo de não dar conta, o medo de falhar, medo de perder cliente, medo de perder dinheiro, medo de inúmeras coisas, tá? Pode ser de acordo com o seu dia a dia, isso, a sua realidade, pode ser inúmeras coisas. Mas essa sensação de não estar dando conta de tudo que eu tenho para fazer, ela vem da falta de clareza. Então, se você está me ouvindo isso, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar um papel, você vai abrir um Excel, ou no papel ou no Excel. Eu gosto do Excel, então eu faço no Excel. Mas se você quiser um papel, vai ser ótimo também. Você vai pegar uma coluna, você vai escrever assim, minhas tarefas, ou tudo que eu faço. Na outra coluna, você vai escrever assim, responsável. E você vai colocar em detalhes nessa coluna tudo que você faz, tudo. Desde a tarefa mais simples até a tarefa mais complexa. É possível que você chegue aí numa lista grande. E é importante que você esgote essa lista. Quando eu fiz, eu comecei ela num dia, dormi e terminei ela no outro dia. Por quê? Porque eu reli no dia seguinte e mais coisas vieram na minha cabeça e eu aumentei essa lista porque eu queria saber exatamente tudo o que eu estava fazendo. E aí, o que aconteceu? Eu percebi, você vai começar a perceber que algumas coisas, tá? A primeira delas é que você disse sim para coisas que você não deveria ter dito sim. Então, essa é a primeira coisa que pode estar te sobrecarregando. Quando você diz sim para aquilo que você não precisava dar sim, dizer sim. E às vezes esse dizer sim não é nem um favor, não é nem um pedido de alguém, não é nem nada, mas sabe o quê? Uma oportunidade de você vender alguma coisa diferente para um cliente diferente, começar um projeto novo, expandir teu negócio. Às vezes não era a hora de você expandir, não era a hora de você começar um projeto novo, não era a hora. E você foi lá, disse sim para algo que você deveria dizer não. E aí, gente, o que aconteceu comigo? Vamos lá. Eu disse sim para projetos que não era para eu dizer sim. Então, presta atenção. Se o básico você ainda não está fazendo bem feito, por que você vai aceitar mais coisas para fazer? Então, primeira reflexão. Então, uma das grandes características das pessoas sobrecarregadas é que elas não sabem dizer não. Elas não sabem dizer não. E aí, existe uma crença muito interessante, bem brasileira, bem latina, bem da nossa cultura, que dizer não é chatear as pessoas, né? Então, por exemplo, em outras culturas, se alguém fala assim, vamos sair sábado, vamos fazer tal coisa, se você já sabe que você não pode ir sábado, em outras culturas eles falariam na lata, assim, não posso ir sábado. O brasileiro, ele fala como? Eu vou ver. Depois eu te falo. Né? E dá aquela enrolada. Isso é extremamente brasileiro. Extremamente brasileiro. Porque existe uma crença nossa de que falar não é chatear as pessoas. Então eu tenho uma frase que eu sempre falo, é melhor ficar amarelo agora do que vermelho depois. Então é melhor você falar não agora do que chatear. Aí você vai chatear duas vezes as pessoas. Então, quantas situações a gente não teve coragem de falar não com medo de chatear? Então presta atenção, se você está falando sim para alguém, você pode estar falando não para você mesmo. Se você está falando sim para a vontade de alguém, você pode estar falando não para a sua própria vontade. Percebe? E aí quem que tá em primeiro lugar nesse jogo? Então se a gente não se coloca em primeiro lugar, ninguém vai colocar a gente em primeiro lugar. Então, se você tá vivo, se você tá vivendo, você precisa se colocar em primeiro lugar. O nome disso é amor próprio. O nome disso é se cuidar, é cuidado consigo mesmo.
Então, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o primeiro aprendizado na hora da gente melhorar e dar conta de tudo que a gente tem para fazer é falar não. Então, olha dessa lista que você vai fazer e veja o que você pode simplesmente riscar. Você vai pegar essa tarefa e você vai devolver ela para o responsável dela, porque não é tua responsabilidade. Você assumiu que não era para você assumir. Tá fazendo sentido, pessoal? Se tá fazendo, bota um emoji do quê? De joinha aí, para eu saber que tá fazendo sentido para você. Então, você vai olhar para essa lista e vai devolver pro dono, né? Às vezes as pessoas elas têm ideias e jogam as ideias no nosso colo. Então, não tem aquele ditado, quem pariu... Como que é? Eu sou péssimo de ditado, eu vou falar bobagem aqui. Quem pariu a criança que embale. Então devolve para a pessoa a tarefa dela, tudo bem? Então, primeira coisa, gente, não queira ser a mãe do mundo, não queira abraçar o mundo. Se respeite acima de tudo, respeite os seus limites. Então, manda a pessoa cuidar do que é dela e você cuida daquilo que é teu também, tá? Então, primeira característica, aprenda a dizer não, esse é o primeiro passo. A segunda coisa, você vai olhar para essa lista de tarefas que você assumiu para você e você vai ver se você não está fazendo o trabalho que um estagiário poderia fazer, que alguém que está começando poderia fazer. Então você veja lá se você não está gastando o teu tempo, que é muito precioso, com coisas muito simples de se fazer, com coisas muito simples. Líder, como que é o líder? Tá? O líder ele é assim, o líder que ele é muito competente, muito capaz, uma intelectualidade alta, ele é fera, ele é rápido. Talvez essa pessoa seja você. Talvez você lidere pessoas. Aí você lidera gente que às vezes que tem a capacidade um pouco menor, tem menos experiência que você. Aí você fala assim, não vou delegar porque eu faço mais rápido, eu faço melhor, ninguém faz tão bem quanto eu. E aí, tipo, eu mesmo vou fazer. Só que aí, você tá gastando... Quanto vale a tua hora? Quanto vale a tua hora? Aí você fala assim, eu tô sem dinheiro. Também, a pessoa que tinha que estar pensando em como trazer dinheiro para a empresa, tá separando papel, tá anotando recado, tá arrumando pasta suspensa, tá fazendo coisa que a outra pessoa poderia fazer. Então, presta atenção, se você não está gastando o seu tempo com coisa besta, com coisa simples, porque tua hora é cara. A tua hora pode ser muito melhor aproveitada se você estiver planejando, direcionando as pessoas. Rafael, mas que você não... Tá, como que eu faço isso então para criar um time que me ajude em vez de me atrapalhar, um time que me dê suporte? Então eu vou te falar algumas coisas aqui, tá? A primeira coisa é você mexer na tua crença. Para de achar que só você faz as coisas bem feitas. Para com isso. Porque se você continuar com essa crença, a hora em que você começar a crescer a tua empresa, você mesmo vai se sabotar. E aí, a hora que você vê as pessoas trabalhando, você vai querer checar, ver se está todo mundo fazendo certo e para. E aí você mesmo vai se sabotar. Então, será que dá certo? Eu quero perguntar para você, como é que o McDonald's resolveu isso? Como é que o Habib's resolveu isso? Como é que grandes empresas, grandes franquias resolveram isso? Como é que empresas com 2, 3, 4, 5, 6 sedes em várias cidades resolveram esse problema, fazendo as pessoas trabalharem na mesma filosofia da empresa? Então, se tem gente conseguindo isso, é porque tem um jeito e a gente precisa descobrir. E como é que a gente faz isso? É treinando gente. E aí você precisa multiplicar as suas forças, porque empreender é trabalhar através do cérebro e da mão dos outros. Se você está se sentindo sobrecarregado, é porque você não está se multiplicando através das pessoas. Precisa se multiplicar. Precisa trazer gente que te ajude. Então como que você faz isso? Primeiro, sabendo exatamente o perfil da pessoa que você quer do teu lado. Tá? Então eu vou falar para vocês. Como que eu gosto de gente trabalhando do meu lado? Eu sou uma pessoa muito criativa, tenho um déficit de atenção extraordinário, tá? Então esse é o Rafael.
Faço um monte de coisa ao mesmo tempo, tenho a tendência de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tenho muitas ideias ao mesmo tempo. E aí, o que acontecia comigo no passado? Eu procurava contratar gente igual a mim, gente parecida comigo. Porque é legal você ter gente que tá na mesma vibe que você, que pensa igual a você e tal. Só que às vezes tudo que você precisa é de alguém que não seja igual a você. Tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito cética, muito dura, muito difícil, muito fechado, que é ótimo para se organizar, disciplinar, etc., é importante que você contrate pessoas criativas para te ajudar a olhar coisas que você não olha. E se você for o contrário, é importante que tenha alguém para pegar no teu pé. Então, quando eu contratei pessoas, e os meus maiores acertos nas contratações foi quando eu contratei gente que para pegar no meu pé, gente para me organizar. Por quê? Porque eu tenho uma natureza que é criativa, que é de déficit de atenção, que é de se comunicar, que é de começar um assunto aqui e não terminar. E aí, enfim, eu tenho que fazer bastante força para me organizar, não é natural para mim. E aí eu via pessoas que não era natural para elas chegar e criar sintonia com o cliente, por exemplo, vender. Não é natural, tu fazer uma puta força para criar sintonia com as pessoas. E aí eu tenho essa facilidade. Então, as pessoas que eu mais trabalhei bem era gente pontual, gente que muito reta, falava A, era A, sabe? Levava a sério, sustentava as coisas. Por quê? Porque me completava enquanto pessoa. Então, talvez, líder, você não esteja formando uma equipe porque você está procurando gente igual a você. E tudo que você precisa é de gente diferente de você. É de gente que completa você, que completa o teu déficit. Então, qual que é o teu déficit? É ser muito mole? Você precisa de alguém mais rígido. Teu déficit é ser mais expansivo? Você precisa de alguém mais quieto. Você precisa de alguém para te contrabalancear. Ou de pessoas, né, que vão ou te ajudar nesse aspecto criativo ou te contrabalancear. Por quê? Porque toda vez, atenção para isso aqui, toda vez que você tiver que parar para fazer algo que você não gosta, vai ser sofrimento para você. Você vai sofrer, você vai fazer mal feito, você vai procrastinar. Ai, Rafael, eu sou procrastinador. Por quê? Porque você tem que fazer coisa que você não gosta. Você tem que ficar fazendo coisa que você não gosta. Então, coisas que a gente não gosta, a gente precisa terceirizar. Então, concentre-se naquilo que você é bom, terceirize todo o resto. Por quê? Dessa forma, você vai conseguir ter o melhor aproveitamento de você. Você é um bom vendedor. Por que você não está vendendo? Você é um bom administrador. Por que você não está administrando? Está tendo que vender. Percebe que às vezes você está no lugar errado. E aí você acumulou um monte de tarefas, você é centralizador. E outra coisa que eu sempre falo na liderança, é sempre importante a gente ter alguém do nosso lado para a gente ensinar. Então, ó, vem ver como que eu faço, ó, vem aqui ver, ó, dá uma olhada. A pessoa não está fazendo nada, mas ela está te observando e você está passando para ela. Um líder precisa aproveitar todas as oportunidades que ele tem para gerar outros profissionais que trabalham alinhados à sua visão. E como que ele faz isso? Toda vez que você está sozinho na tua sala, trabalhando, sem ninguém vendo, você está perdendo uma oportunidade de se multiplicar através das pessoas, de fazer outra pessoa feliz, de aprender algo novo. Então, é muito importante que você entenda isso. Porque senão, e ó, vou falar para vocês, toda semana pelo menos um empresário eu pego para conversar nesse estado. Tá? Como que é o estado que eu pego? Ele está ou na transição do profissional liberal para o empresário. Então, a mentalidade empreendedora é um grupo de pessoas trabalhando. Aí é o profissional liberal, trabalhou sozinho a vida inteira, resolve abrir uma empresa, começa a crescer, fica sobrecarregado, contrata 1, 2, 3, você olha para a tua equipe, você tá com sobrecarga 11 e tua equipe tá com sobrecarga 5. Tá errado? Tá errado. Você tá trabalhando mais do que a tua equipe. Você deveria estar trabalhando igual a tua equipe. Cada um na sua função. Então, percebe? Ou até menos que a tua equipe. Uma vez que você desfruta da posição de empreendedor. De criar um ambiente para que outras pessoas trabalhem. E gostem de trabalhar, enfim.
Então, presta atenção se você não está gastando a tua hora. Se a tua hora fosse mais produtiva planejando, vendendo ou fazendo qualquer outra coisa. Se você é o cara das vendas da tua empresa, por que você está digitando código de barra no site do banco? Fala para mim. Por que você está fazendo isso? Percebe? Você nunca vai criar um ambiente de crescimento, um ambiente que vai fazer você crescer, ok? Então, primeiro ponto, aprender a dizer não. Segundo ponto, trabalhar outras pessoas, delegar para outras pessoas. E aí eu tô trabalhando a consciência, tá? Eu tô só despertando a consciência em você. Por quê? Porque existem muitas formas e técnicas mais práticas do que isso que eu tô falando para você delegar, tá bom? E não é nessa live que eu vou falar. Eu tô despertando a consciência de você poder se avaliar e ver que você tá sofrendo desnecessariamente. Você podia estar com faturamento 30% mais, sei lá, o dobro, se você tivesse mais gente fazendo coisas simples para que você estivesse vendendo, ou se estivesse aumentando o teu time, ou se você estivesse trabalhando para estar com menos sobrecarga, tá? Aí o que acontece? Então eu comecei a live falando do pessoal que chegou depois, eu comecei a live falando o seguinte, ó. Pega uma folha de papel, uma coluna no Excel, escreve lá tudo que você faz, tudo. Do outro lado, coloca quem é o responsável. Essa coluna tá vazia ainda, porque é agora que eu vou falar para você o que você tem que fazer. Você vai escolher tudo que você pode delegar. E aí vai começar a colocar o nome dessa pessoa na coluna do lado, tá? Tudo que você pode delegar. Então isso eu posso delegar para fulano, isso aqui eu posso delegar para ciclano, isso aqui eu posso delegar para beltrano. Aí você vai colocar um cronograma na frente de quando você vai delegar e como vai ser essa reunião de passagem, tá? Então, por exemplo, nessa semana eu vou me livrar dessas 3 tarefas. Pá, vai lá, delega, treina, observa, monitora, não é delargar também, não é entregar e sair andando. É delegar e criar um processo de a cada 3 dias, uma vez por semana, dependendo da maturidade do seu profissional, às vezes até uma vez por mês, para você olhar aquilo que ele está fazendo, tá? E aí você faz um programa de tirar esse peso, tá? De dessobrecarga, se é que existe essa palavra. Faz sentido isso, pessoal? Se sim, bota um joinha aí para eu ver que tá fazendo sentido para você. Tem 2 formas de você tirar sobrecarga. Uma delas é chutando o pau da barraca. No meu ponto de vista, nem sempre é uma boa escolha. Aquele dia que você acorda e fala, não quero mais, tal. Isso aí não adianta. Ou fazer como eu fiz. Então, como eu fiz? Opa, que bom que tá fazendo sentido. Beleza. Show. Então, como eu fiz, tá? Primeira coisa. Então vamos falar agora no nível empresarial. Tinha cliente que era enrosco, tá? Era cliente que eu não queria atender, não valia a pena emocionalmente atender aquele cliente, não valia a pena financeiramente aquele cliente. Por que você tá com ele, então? Então a gente tem medo de perder e fica agarrado naquilo que não é para estar conosco. Então eu demiti alguns clientes na minha história, tá? Eu fui demitindo alguns clientes, isso aqui eu não quero atender. Depois, eu comecei no processo de restringir produtos. Então, esse produto eu não faço mais. Só que isso foram anos para desconstruir. Eu tive que perder, eu tive que apanhar muito, mas muito. Apanhei muito para conseguir aprender. Por quê? Porque a gente se apega às pessoas, a gente se apega à estrutura, a gente se apega ao que a gente construiu, e aí aquilo lá não funciona. Então, para desapegar leva um bocado de tempo. Mas hoje eu vivo uma vida super legal com relação... As pessoas chegam para mim, correria. Hoje eu não estou na correria. Hoje eu trabalho... Eu gosto do meu trabalho, eu tenho meu lazer e eu consegui resolver. Porque eu aprendi a falar não, ver o que era mais lucrativo, tirar o que não era lucrativo, tá? Então, na coluna 1, coloca lá as tarefas. Na coluna 2, coloca quem vai ser o dono da criança daqui para frente. E começa
um trabalho de estimular as outras pessoas. Ó, Camila, obrigado por ter comentado isso. Lígia, faço tudo, não deixo ninguém fazer, sou muito mais rápida. Eu também sou mais rápido em muita coisa, tá? Às vezes, quando eu olho para algumas pessoas fazendo algumas tarefas, eu falo, eu faria mais rápido. Só que eu tenho que deixar a pessoa treinar, e é melhor ela fazer com um pouco menos de velocidade do que eu, e eu não fazer, do que eu investir meu tempo em fazer aquilo, sendo que eu poderia estar fazendo outra coisa mais útil. Camila falou assim, ó, me sinto culpada por delegar. Culpado em que sentido, Camila? Escreve aí pra mim enquanto eu vou falando aqui, pra eu entender o que significa essa sensação de culpa. Você sente como, tá? Então pega uma coluna lá, coloca as suas tarefas, na outra coloca e faz um programinha, um cronograma. Segunda semana de junho agora. Vou passar as coisas pra Maria. Segunda semana, vou passar as coisas pro João. Terceira semana, passar as coisas pro Antônio. E aí você vai começar a ficar com tempo livre. Aí vem outro desafio. Sabe qual que é o outro desafio? O outro desafio é você aproveitar o tempo que vai sobrar, tá? Aproveitar, porque você não estava acostumado, né? Você não estava acostumado. Você estava acostumado a fazer tudo. Então você acaba ficando que nem... tá sobrando tempo. E agora? Então, o que eu faço? Então isso pode muito acontecer, tá? E aí é que você tem que ter mais disciplina ainda. Porque, anote isso que eu vou falar. Ser produtivo é diferente de ser ocupado. Ser produtivo é diferente de ser ocupado. Às vezes você está só ocupado e não está sendo produtivo, tá? Vou responder o Léo enquanto a Camila escreve aí. Léo, como delegar quando se é um profissional liberal sem funcionários? Então, você está sobrecarregado? Se você está fazendo essa pergunta, é porque talvez você esteja sobrecarregado. E aí você tem 2 caminhos, tá? O primeiro caminho é você fazer a lei de Pareto. Quem aqui já ouviu falar da lei de Pareto? Lei de Pareto, escreve assim, lei de Pareto, levanta a mãozinha para saber que você já ouviu falar. Então, lei de Pareto é assim, ó, é a lei 80-20. Então, significa que 80% do seu faturamento, Léo, provavelmente vem de 20% dos seus clientes. E aí isso se aplica para tudo na vida. Então, se um time com 10 vendedores, 80% do faturamento de uma empresa vai vir de 20% dos vendedores. Produtos, 80% do seu faturamento vai vir de 20% dos seus produtos. Em tudo na vida é assim, tá bom? É uma lei, assim, não é 80-20, tá? Perto desse valor aí. Você pode perceber que 20% das suas roupas você usa 80% do tempo, sabe? Não tem aquelas roupas que a gente evita no guarda-roupa? Então tem aquelas roupas preferidas. Então o que a lei de Pareto fala? A lei de Pareto fala o seguinte. Opa, a Camila respondeu, eu já vou responder aqui, tá? A lei do Pareto fala o seguinte. Se você eliminar... Léo, presta atenção, depois você faça a conta aí pra ver se bate. E se você tá me ouvindo, também faça pra ver se bate. Talvez se você eliminar 20% dos seus clientes, você ainda vai ter 80% do seu faturamento. E aí, esses 20% de tempo que vai sobrar, você preenche com clientes do mesmo naipe daqueles que te dão mais lucro, você entende? E aí vem aquela aprender a falar não. Então vem lá, trocentos tipos de projeto. Para esse tipo de projeto eu não atendo, para esse tipo de projeto eu atendo. E aí você define. Então a primeira coisa é não delegar, Léo, é você só organizar o seu tempo. É você dizer não para algumas coisas
e trocar o tipo de cliente para você tenha mais rentabilidade com o seu tempo total. Segundo caminho é você começar a expandir tua empresa. É você... se você é um profissional liberal, é ter um ajudante. Então, quais as coisas que você menos gosta de fazer e tem menos talento ou menos facilidade de fazer? São essas coisas que você vai delegar para alguém. E aí você vai ter mais tempo livre para fazer aquilo que você mais gosta de fazer, tá? Então aí você pode trazer um outro profissional, um freela, e aí sempre calculando o custo versus lucratividade, tá bom? Para não ter problema de, no final das contas, você só trabalhou e não ganhou nada, sabendo exatamente cobrar. Então tem esses dois caminhos: organizar o seu tempo para atender só clientes que valem a pena, ou trazer pessoas para agregar o seu trabalho aí. Camila, como se eu estivesse abandonando os meus clientes, confio nos meus colaboradores totalmente, mas fico nervosa quando sobra tempo, ainda não sei lidar. Ah, que legal isso. Que legal. Então vamos lá. Como que você pode... Oi, Dani, bem-vinda. Como que você pode fazer para diminuir a sensação de que você está abandonando seus clientes? Tem alguns processos. O primeiro deles é ter os procedimentos muito bem definidos com a tua equipe para que eles trabalhem do seu jeito e ter reuniões periódicas de checagem para ver se eles estão trabalhando do seu jeito. Essa é uma ponta. A segunda ponta é você ter uma forma de mensuração da satisfação dos seus clientes. Porque isso vai te dar paz. Porque é o seguinte, se o teu cliente está satisfeito, show, tudo bem. A tua empresa está cumprindo o objetivo pelo qual ela existe, que é deixar o seu cliente satisfeito. Então, se a cada 2 meses teu cliente preencher uma pesquisa, Camila, por exemplo, para dizer... que nota que ele dá para X, para Y, para isso, para aquilo outro, você vai conseguir ter dele um feedback. E aí você vai poder ajustar. Agora, então tem essas duas questões. Trabalhar muito bem processo e treinar a equipe. Segundo, pegar pesquisa de satisfação, um questionário de satisfação, ou até uma reunião com você, enquanto dá. Tudo bem? Às vezes pode ser mais pra frente, pode ser que não dê. Mas enquanto dá, você sentar com esse cliente a cada 2 meses, perguntar: e aí, como é que tá sendo? O que foi de melhor? O que você vê que a gente pode melhorar? Né? De 0 a 10, o quanto você tá satisfeito com isso. Até um bate-papo pessoal pode ser, dependendo da quantidade de clientes que você tem, tá? E a terceira coisa é o seguinte: pode ser que, melhorando processos e fazendo pesquisa de satisfação, nem assim você perca essa sensação de abandono. Aí pode ser que você tenha que trabalhar uma crença de centralização mesmo, tá bom? Então trabalha essa crença aí de centralização. Por quê? Porque ninguém abandona ninguém, sabe? Não é questão de abandonar, é questão de crescimento. Imagina o primeiro lanche do McDonald's, a segunda loja, terceira loja, você vai lá nas pirâmides do Egito, do lado da pirâmide tem McDonald's. Então, assim, como é que você faz para desapegar? Então, aí já é uma questão de apego, aí tem que trabalhar. Mas o que vai amenizar essa sensação de falta de controle é justamente colocar mecanismos que ajudam você a mensurar e controlar, que é processo e depois pesquisa de satisfação. E aí eu já vou terminar essa live, porque já faz 40 minutos que eu tô aqui. E eu ia falar de uma terceira coisa, que é planejamento do dia. Vocês querem que eu fale sobre isso a semana que vem? Sobre como planejar o seu dia? Se você quer, escreve aí, eu quero que você fale como planejar o dia. Eu quero, hashtag eu quero. Eu já vou saber do que se trata, tá bom? E agora... então... Outra coisa que a gente faz é saber planejar o dia, tá? Aí tem alguns segredos de como planejar o dia. Alguns segredos.
quais são os segredos, né? Os segredos eu vou falar na próxima live, obviamente. Mas quando a gente começa o dia sem saber direito o que a gente tem que entregar nesse dia, a chance da gente terminar ele fracassado, às vezes nem é fracassado, mas com a sensação de fracasso é bastante grande, tá bom? Então eu vou trazer para vocês algumas técnicas de planejamento do dia, planejamento de tarefas para o dia, tá? Foi um enorme prazer estar com vocês, um beijo, até a semana que vem e tchau!